Tomie, ou Tomi, é uma das principais obras do mangaka Junji Ito. Como a primeira que lançou ele como mangaka no Japão, Tomi foi publicada dos anos 80 até os anos 2000. Nela, seguimos a história dessa menina, linda, bela, confiante e que tem como principal prazer provocar, seduzir, ter os homens ao seu dispor e depois rejeitá-los. Tomi vai ter um comentário que sempre vai se tratar do fato da vítima contra o agressor. Na primeira história de Tomi, ela é uma menina provocante do ensino médio que tem um relacionamento com seu professor, onde as garotas querem ser Tomi e os meninos querem possuir Tomi. Devido a um acidente na escola, ela cai de um barranco e acaba morrendo. Ou é o que eles pensavam. A partir dali, todos simplesmente desejam ou têm a ideia de esquartejar Tomie. Aí você já consegue ver o quão perturbado é a mente e a psique de jovens em uma sociedade em que o sexo e o desejo são tratados de forma tão reprimida. A questão é que quando todos decidem que vão esquartejar ela e se preparam para fazer isso, Tomie acorda. Ela não estava morta. E você pensa, beleza, agora eles vão parar de fazer isso? Não. Eles a matam e a esquartejam viva, o que é bem gráfico. Logo após isso, cada um leva um pedacinho da Tomie embora. A questão é que no dia seguinte, Tomie volta. E toda a tensão, todo o suspense da primeira história vai ser sobre eles quererem entender como aquilo pode ter acontecido. O fato é que Tomie é uma força a ser entendida. Diferente de outras garotas que seguem esse mesmo padrão nas histórias asiáticas, como a Nanao, garota de lugar nenhum, o único poder que Tomie vai ter é que ela simplesmente pode voltar à vida de qualquer parte do corpo dela. Não importa o quanto você a despedace, ela vai voltar a partir daquilo. E esse é um comentário muito interessante. Historicamente, o corpo da mulher foi retalhado ao longo dos anos como imagem, em bustos, em pinturas, até mesmo no cinema, em enquadramentos em que você só poderia ver um seio, uma bunda, ou o rosto ou o dedo dela. A ideia de coisificar, de separar o corpo feminino está muito presente em questões fetichistas, e essa é uma crítica que o Junji Ito faz. Ele mostra como a partir dali, mesmo quando ela é objetificada, mesmo quando ela é despedaçada, ela volta a partir daquilo, ela se refaz a ser algo inteiro. E o jeito que ele faz isso te deixa com medo dela. A questão é que a partir da primeira história na qual nós nos sentimos vingados pela Tomie, quando ela volta e faz aquilo contra aquelas pessoas que a maltrataram, nas outras você já começa a ver ela tomar uma questão de caçador e não mais caça. Afinal, há uma história da Tomie em que ela não sossega até simplesmente seduzir o quarto irmão de um grupo de 4, que era um irmão muito feio, que tinha muitas questões de aparência em relação a ele, mas que ele, diferente dos outros, não sentia desejo e atração pela Tomie. E você vê que ela tem essa necessidade. Tomie quer ser amada, Tomie quer ser desejada, Tomie quer ser idolatrada. Simplesmente pelo fato dela poder, simplesmente pelo fato da beleza dela, o padrão dela ser aquele padrão de beleza japonesa, de imagem pura, e só para ela depois ter o prazer de rejeitar todos eles e levá-los à loucura pelo fato de não poder ter ela. Ela acaba sendo morta em todos os capítulos e obras, porque essa é a questão. Quando você não pode ter algo que você tanto deseja, quando é um desejo simplesmente perverso de possuir algo e não amar algo, você destrói. E esse é o comentário que o Junji Ito traz, a questão de pulsões sexuais reprimidas em uma sociedade em que você coisifica a mulher ao ponto dela ter um certo nível de beleza
e depois de que se ela não atende aquilo, ou se ela não dá aquilo a você, a única solução é destruí-la. Nessa história que eu falei, que se chama Littlefinger, Tommy se torna obcecada com o fato de querer que aquele irmão específico a deseje. E quando ela finalmente consegue, como já podemos imaginar, ele a mata. Tommy sempre vai querer buscar por mais. Tommy sempre vai querer causar mais. Causar tragédia, causar destruição, corromper. Se tornou a questão dela. Porque ela foi vítima. Ela foi vítima no passado. Por ser uma garota confiante, por ser uma garota certa de sua sexualidade e seus desejos e não ter vergonha de demonstrar isso. E foi punida. Então, como acontece com muitos, a vítima aqui se torna um agressor. Quando ela passa a querer causar isso nos outros. Quando ela passa a querer mostrar a eles que ninguém é bom e que todos são tão perversos quanto ela, quanto o monstro que eles e que a própria sociedade criou.